Então, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma sessão científica do Complexo UPES e hoje temos o prazer de receber o professor Dr. José Valber Lima Menezes, que é professor titular de cirurgia plástica da UFBA e nosso atual superintendente. Ele vai conversar sobre a nova abordagem do tratamento de feridas complexas com células-tronco da medula óssea. Muito obrigado, professor, e a palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa sessão, coordenada pela professora Viviane, em que a GEP atua trazendo os professores para falar sobre temas dos seus serviços de grande valia para aprendizado dos alunos, residentes e professores. O nosso tema será a nova abordagem no tratamento de feridas complexas com células-tronco da medula óssea. Isso é um trabalho desenvolvido desde 2014 aqui no hospital, junto ao laboratório de patologia e imunologia do ICS, com o professor Vitor Fortuna, o professor Roberto Meyer, com o serviço de ortopedia do professor Gildásio Daltro, em que utilizamos um concentrado de células-tronco da medula óssea no tratamento das úlceras de pacientes com doença falciforme, com anemia falciforme. Então nós vemos que é muito difícil o tratamento e a cura dessas úlceras. São pacientes sofredores, são pacientes, na maioria das vezes, pobres, sem condição social nenhuma e que sofrem muito com essas lesões, com essas feridas. Durante um período de uns 4 anos a 5, nós viajamos todo o Brasil, esclarecendo sobre essa doença, avaliando os nossos tratamentos. Fizemos inclusive um manual para o Ministério da Saúde sobre esse tratamento. E foi muito importante porque entendemos as pessoas, as organizações delas, onde estavam, e todo o sofrimento delas. Jovens que não saíam de casa porque tinham vergonha da ferida na perna. Pessoas que morriam antes, deprimiam e morriam muito cedo em função das lesões. E nós encontramos lesões de 40 anos sem cura, né? De 20, de 10, recentes. E vou mostrar aqui para vocês toda essa fisiopatologia e os tratamentos que nós temos e essa nova abordagem em que pensamos trazer alguma coisa de nova, de tecnologia nova, para cuidar dessas pessoas. Nesse trabalho, nós fizemos algumas publicações, inclusive internacionais. É um trabalho sem conflito de interesse. E vamos falar um pouco da doença falciforme, né? É uma desordem genética, uma mutação do gene da hemoglobina A, passando a S, e com isso, a hemácia sofre uma deformação em forma de foice, a hemácia fica em forma de foice, e com isso, ela obstrui os vasos da microcirculação. Essa obstrução de vasos leva a uma isquemia local, tecidual, e o aparecimento das feridas que permanecem por anos. É a mais comum hemoglobinopatia do mundo, né? E a presença dessa hemácia em forma de foice, chamada de hemoglobina S. Quando é homozigótica, ela caracteriza a doença em si. E quando ela é heterozigótica, em que a mãe não tem
ou o pai não tem, um dos dois não tem esse tipo de hemoglobina, ela é heterozigótica e a doença não apresenta muitos problemas, né? Não apresenta muita problema para o paciente. O genótipo heterozigoto da hemoglobina S tem maior prevalência entre os afrodescendentes, principalmente no Nordeste, na Bahia. E no mundo, varia uma prevalência de 4,5% a 15,7%. É um problema de saúde pública, principalmente na Bahia, onde tem, devido à raça, onde nós encontramos muitos negros. E a Bahia, com a população de 15 milhões de habitantes, 80% são afrodescendentes, são negros. Então, é a maior incidência de doença falciforme no Brasil. 1 para cada 658 que nascem. E nós encontramos portadores da doença entre 20 mil a 24 mil pacientes. Então, aqui nós vemos um mapa do Brasil, a maior incidência na Bahia, 1 para 650. Segundo lugar vem o Rio de Janeiro, que não está aqui. O Rio de Janeiro. E depois a gente vê que no Sul, 1 para 13.500. Paraná e Santa Catarina. São Paulo, 1 para 4 mil. E a maior incidência é realmente no nosso estado. Então a gente vê aí a mutação, a substituição do aminoácido glutamina pela valina na cadeia, oxigenação e uma solução da hemoglobina, depois uma desoxigenação, formando um polímero, e isso vai falsizar a hemácia, gerando a hemácia em forma de foice. Essa deformidade vai levar a uma oclusão vascular, isquemia tecidual, necrose e ferida e lesão de difícil tratamento. Os principais sinais e sintomas vai desde a anemia, sequestro esplênico, nós vemos um hiperesplenismo, os pacientes geralmente têm baço grande, devido ao grande sequestro da hemácia da hemoglobina, crises de dor, isso aqui é grave, os pacientes sofrem dor intensa. Eu recebia pacientes aqui do Brasil inteiro, e durante a fase de projeto, do nosso projeto aqui no hospital, nós tratávamos pacientes do Rio, de São Paulo, de Minas, que vinham para ser tratados. Nós tínhamos um projeto do Ministério da Saúde para fazer isso. E pacientes que vinham tomando morfina em altas doses. Altas doses, não conseguiam realmente superar a dor. E logo após o tratamento, era incrível, como no outro dia o paciente estava sem dor. Sem dor completamente, andando na enfermaria e sem maiores problemas. Infecção, né? Desde o início, desde o nascimento, são predisponentes às infecções. Então tem que usar antibiótico. Acidente vascular cerebral, por isso eles têm que ter um acompanhamento com Doppler transcraniano para o cuidado desse problema. Icterícia com aumento das bilirrubinas. Síndrome torácica aguda, que leva à morte iminente se não for tratado imediatamente com transfusões ou hidroxureia. Priapismo e úlceras de perna, que faz parte do nosso cuidado. Esses pacientes têm uma taxa de sobrevida baixa, geralmente aos 40 anos eles morrem, né? E tem muitas comorbidades. A terapia é pobre, terapia é pobre, causa grande impacto social, econômico, psicológico, e pesquisas precisam ser desenvolvidas para tratar esse tipo de ferida. Vocês imaginem como eles chegam, né?
É um problema da microcirculação. E não tem vasos. Não, é um tecido isquemiado e que nós não conseguimos trazer circulação para esse local. Não adianta fazer enxertos, fazer qualquer outro tipo de tratamento que não resolvem. Então nós imaginamos e começamos a utilizar células-tronco nesse tipo de feridas com um resultado bastante encorajador. A primeira descrição de úlcera de perna nesses pacientes com doença falciforme foi em 1940, com esses autores, Kummer e LaRocque. É uma complicação debilitante, de significado impacto social, econômico, cultural. Sua importância permanece subestimada pelos médicos e na literatura. Então, nessa época, foi a primeira vez que eu vi no Brasil o governo se preocupar realmente com a doença, incentivar, fazer as associações, e as pessoas tinham um melhor cuidado. Depois houve uma parada nessa história toda. Então, qual é a característica dessas feridas, dessas lesões? Ela tem margens bem definidas, as úlceras, né? Tem margens bem definidas, podem ser redondas ou oval, profundas ou superficial, tem cicatrizes atróficas e um halo hiperpigmentado em volta. Vocês estão vendo um halo em volta dessa ferida, dessa lesão. Então, essa é a característica desse tipo de úlcera. Tratamento cirúrgico e não cirúrgico, isso está se discutindo. O status desse paciente ambulatorial, o que vamos fazer com esse paciente que chega no ambulatório, que chega para ser cuidado, que vamos usar, que tipo de medicação vamos usar. Ver o status vascular, se tem claudicação e se tem dor em repouso, para podermos cuidar dele. Essas úlceras, em trabalhos recentes, têm mostrado histopatologicamente com persistente estase venosa, inflamação local, vasculopatia, evidente oclusão vascular, levando à lesão de pele e complicações. Então, essa autora aqui, a doutora Catherine Minich, tem trabalhos interessantes sobre essas feridas nos Estados Unidos, e ela participou do nosso trabalho, né? Estivemos lá com ela e foi muito interessante essa parceria. O tratamento é um grande desafio, muitas terapias usadas sem sucesso, e algumas úlceras, mesmo tratadas com células-tronco, foram refratárias a esse tratamento. Vocês vão ver que tivemos um tratamento com resultados em torno de 40% de bom resultado. Isso significa que, de todos os trabalhos ainda existentes, foi o que melhor teve resposta para o fechamento dessas feridas. Então, ainda no tratamento clínico, a doutora Minich tem um trabalho em que ela usa óxido nítrico tópico para fechar essas lesões. O trabalho com óxido nítrico tem demonstrado aumento do fluxo de sangue nessas áreas periúlceras, com cicatrização e redução no tamanho delas. É um trabalho interessante, mas também não mostrou um resultado grande, um resultado suficiente para que pudéssemos colocar como padrão no tratamento. Esses achados sugerem que a estimulação local da microcirculação e a melhora da inflamação crônica certamente irá promover a cicatrização dessas úlceras na doença falciforme. A terapia de células-tronco com concentrado de células mononucleares da medula óssea seria uma opção em que iria melhorar a vasculopatia, a inflamação e o fechamento da ferida.
seria de grande ajuda no tratamento dessas úlceras. Então esse é o trabalho que nós vamos mostrar agora, em que participou a equipe daqui do hospital, dos Estados Unidos, o professor Radovan Borojevic, do Rio de Janeiro, um patologista dos mais conceituados no Brasil, imunologista, né? O professor, o Instituto da Divisão de Hematologia do Hospital Montefiore Medical Center em Nova York, e o Instituto, a Escola de Medicina de Petrópolis, do professor Radovan. Os marcadores de severidade dessa doença. Bellini Júnior, em 2015, desenvolveram um modelo de severidade da doença falciforme e demonstraram que as úlceras de pernas estão associadas com graves indicadores de fenotipos severos dessa doença. Então a gente sabe que pacientes que não têm úlcera vivem melhor, e pacientes com úlcera é um indicador de severidade da doença. Úlceras dessa doença têm significado associado a uma grande morbidade da doença, podendo afetar a qualidade de vida devido à grande dor que esses pacientes sentem e a perda de produtividade. Tenho certeza, eles não vão em escolas, não vão nem no cinema. As pessoas ficam dentro de casa vendo televisão e não tem contato social nenhum. A terapia para o implante dessas células de concentrado de medula de células-tronco isolado em pacientes com doença falciforme, ele contém uma mistura heterogênea de células do sangue maduras e primitivas, células estromais não hematopoéticas e células estromais mesenquimais, células progenitoras endoteliais, citocinas proangiogênicas e moduladores da resposta inflamatória, citocinas anti-inflamatórias e fatores de crescimento, contribuindo para a vascularização e regeneração da pele. Tudo isso aqui foram trabalhos desenvolvidos pelo professor Gildásio Daltro aqui, Caterine nos Estados Unidos, na Itália, em que se descobriram todos esses fatores envolvidos nesse processo inflamatório da doença falciforme. Começamos procurando entender o que fazer para cuidar dessa ferida. De que forma iríamos injetar célula-tronco somente? Ou poderíamos criar um ambiente propício para a atuação dessas células? E entendemos que deveríamos pelo menos iniciar uma melhora daquele leito, uma melhora daquela ferida, utilizando alguma coisa que fizesse granular. Foi quando soubemos do vácuo, a terapia com vácuo para as feridas. E eu falo sempre assim, as feridas têm uma partida antes do vácuo e depois do vácuo. Depois do vácuo nós temos certeza que houve uma grande melhora no tratamento das lesões crônicas, das lesões complexas, né? E aqui é o equipamento do vácuo, para quem não conhece, né? Uma máquina que aspira a secreção com as esponjas colocadas na ferida, o vácuo, ele faz uma pressão no centro da lesão, em torno de 115 a 125 milímetros de mercúrio. Pode ser contínua ou intermitente. E hoje o vácuo vem desenvolvido até para as lesões pequenas no braço e o paciente poder sair e trabalhar com um equipamento de vácuo pequeno para o fechamento da lesão. Então, a terapia com vácuo tem demonstrado que ele remove o material infeccioso, remove fluidos,
promove perfusão, promove um ambiente úmido para a cicatrização da ferida, ajuda a aproximar as margens e protege o ambiente da ferida. Então, é uma terapia que faz tudo, praticamente tudo, para que essa lesão melhore. O que fazíamos antes? Enzimas, cirurgia e esperar que o tecido renovasse. E o vácuo veio facilitar toda essa problemática. Aqui nós vimos uma ferida, só para vocês terem uma ideia. Esse é um tecido de granulação pobre, sem circulação. 48 horas após a terapia a vácuo, como ele está já. Mais vermelho, com menos fibrina. É um tecido bastante diferente 2 dias depois. Né? Então aqui está o vácuo, uma esponja colocada com uma cânula, uma borracha, aspirando o centro da ferida, o centro da lesão, em que sai o líquido e promove a cicatrização, e promove a chegada de todo o que temos para cicatrizar uma lesão, né? O que o organismo faz de importante. Em uma ferida no pé, então uma lesão desse tipo, em que é uma úlcera de um paciente com doença falciforme, onde vocês veem o halo hiperpigmentado em volta, uma úlcera profunda, com fibrina. Foi colocado o vácuo. Em 3 a 4 sessões, ele apresenta dessa forma, né? O vácuo é colocado durante 3 a 4 dias e depois é trocado, é feita essa troca. E nesse período a gente vê de 3 sessões, dá o quê? 12 dias, 15 dias, você tem um leito adequado até para um enxerto de pele, né? Até para fazer um enxerto, mas nós sabemos que o grande problema não é isso aqui. Nós conseguimos estimular toda a vasculatura local, mas as hemácias estão bloqueando, continuam bloqueando os vasos e continuam fazendo com que essa ferida se feche posteriormente. Então, o objetivo do nosso estudo é avaliar a segurança, a viabilidade do tratamento da úlcera com a implantação intralesional de concentrado autólogo de medula óssea em pacientes com doença falciforme e úlceras, que vivem na Bahia e no Brasil. Então, foram escolhidos os pacientes daqui do hospital. O trabalho foi aprovado no CONEP. Informe consente todo o protocolo obtido para cada paciente. Foram feitos critérios de elegibilidade, né? Pacientes maior ou igual a 18 anos, ter diagnóstico de úlcera, com doença falciforme, e a presença de uma ou mais úlceras que tenha sido refratária ao tratamento local por pelo menos 12 meses e não infectada agudamente. Excluímos as úlceras secundárias, né, com osteomielite, crises de dor aguda recorrente, infecções agudas, terapia com imunossupressor, história de cirurgia recente, tratamento com corticoide, gravidez, neoplasia. Fizemos um grupo controle, né? Amostras de medula óssea de pacientes com doença falciforme que não tinham úlceras, e aí utilizamos os pacientes do professor Gildásio, que tinham lesão do quadril, né? Da cabeça do fêmur, que ele trata aqui há alguns anos já. Utilizamos esses pacientes como controle. 10 doadores de medula óssea com hemoglobina SS em estágio inicial de osteonecrose, com idade e sexo semelhantes, e simular etnia com os casos da úlceras. Os pacientes de lesões ósseas, eles não têm úlceras. Tem um outro fenotipo, né? E não tem úlceras. O grupo controle usado nesse estudo corresponde às amostras de rotina usadas para a qualificação do produto e controle da qualidade para a terapia celular entre 2012 e 2014, previamente descrito no trabalho do professor Gildásio Daltro.
A medula óssea foi coletada sob anestesia extradural, com punção na crista ilíaca posterior, puncionado concentrado mononuclear, isolado numa máquina específica, chamada CEPAX, uma máquina suíça. Obtivemos um volume final de 30 ml de concentrado da medula óssea em suspensão e colocamos 5% de albumina humana em seringas para a reinjeção do paciente nesse mesmo tempo cirúrgico. Então é um procedimento bastante simples, em que colhíamos o concentrado de medula óssea, colocávamos a suspensão de albumina 5% e rejetávamos esse concentrado na lesão. Uma pequena fração desse concentrado foi separado para exame, fazer citometria de fluxo, viabilidade celular e ensaios microbiológicos. O concentrado de medula foi injetado em vários lugares da lesão e ao redor da área após a granulação ter sido realizada. Então aqui vocês veem a punção, bastante simples, com um trocáter, punciona a crista ilíaca posterior, com paciente em decúbito ventral. Muito fácil, se aspira o sangue da medula, se leva para a máquina e separa esse concentrado. Aqui é a máquina, o CEPAX, que tem aqui no hospital. Então você vê a importância da tecnologia, da inovação no tratamento dessas patologias que ainda não têm uma definição. Aí injetando, né, na lesão, com várias seringas, injetando o concentrado. E feridas como essa aqui, ó, que vocês veem uma lesão dessa de anos, que não conseguiam, que não conseguia se resolver, não conseguíamos resolver, feito o vácuo, debridamento, vácuo, e em uma semana nós tínhamos esse paciente assim. Numa semana não, 2 semanas, porque foi feito o enxerto nele, né? O enxerto de pele. Depois de colocado todo o concentrado que retiramos, com que uma semana, 2 semanas, colocarmos um enxerto de pele e iríamos avaliar esse paciente posteriormente por 3, 6 meses, 1 ano. Muitas vezes colocamos derme descelularizada em vez de enxerto. Pegávamos pele desses pacientes que operavam abdômen, mama e que sobrava pele, descelularizamos a derme, levamos para o laboratório, o professor Vitor Fortuna fazia isso e enviava para a gente de volta estéril, sem problemas, totalmente descelularizada essa pele, e colocarmos na lesão e havia uma boa cicatrização e uma boa pega. Depois de algum tempo, a gente observava que essa pele colocada, ela ia soltando completamente, e nós víamos que já havia uma reptilização por baixo, né? E vocês vão ver como interessante isso. Aqui também foi um enxerto colocado, né? E o que a gente observou foi que esse processo de reparo, quando em lesões pequenas, eles não pareciam cicatrização, pareciam regeneração. Parecia regeneração. Por quê? Porque nós não tínhamos uma cicatriz final. Era como se cicatrizasse sem deixar marca. E isso é uma coisa que continuamos estudando esse processo e desenvolvendo para ver o que realmente acontece. E aí vocês veem, ó, o fechamento da lesão, uma lesão grande que tinha aqui, fechada, com essa cicatrizinha ainda, ó, que quase não se vê.
Quer dizer, a gente não vê uma cicatriz numa pele que deveria ter uma cicatriz grande, né? Numa pele negra, numa pele que tem tendência a fazer cicatriz hipertrófica. Quantificamos o total de células mononucleares, fazendo imunofenotipagem da unidade formadora da colônia, a viabilidade dessas células, que estava acima de 95%, e o nível de CD34, 45 da fração foi estabelecido pela citometria de fluxo. Os pacientes foram avaliados 48 horas, 2 semanas, 4 semanas, 3 a 6 meses após a primeira aplicação. Os pontos de avaliação correspondentes à segurança, completo fechamento da lesão, cicatrização parcial, com o final do estudo em 6 meses. E nós observamos que o fechamento da úlcera, definido como 100% de reptilização, foi avaliado entre 3 a 6 meses após a injeção. A melhora da úlcera em pacientes que obtiveram 50% ou maior redução da ferida em 90 dias e a recidiva após a cicatrização. Avaliação do nível de dor até 12 meses e a severidade da dor em repouso foi avaliado por aquela escala visual analógica que varia de 0 a 10. Testes não paramétricos foram usados para os experimentos in vitro, porque a maioria das variáveis tinha um pequeno número. Teste de correlação de Spearman foi usado para análise da associação entre variáveis contínuas. Os resultados foram expressos em valores médios, com desvio padrão. Todas as análises estatísticas foram feitas usando esse software. Fizemos em 23 pacientes com úlceras, de julho de 2011 a dezembro de 2014, 13 homens, 10 mulheres, 22 afrodescendentes e um branco. Esse branco era um paciente que tinha beta-talassemia, ele não era homozigótico. 4 pacientes usavam hidroxiureia. O tempo médio de que esses pacientes tinham úlcera foram de 13,4 anos, entre 2 e 43 anos de ferida, de lesão. Uma média de 1 a 4 úlceras por paciente. O tamanho médio dessas úlceras é de 23,5 centímetros, variando de 1,5 a 49,8. A média de dor de 8 na escala de 1 a 10. E o uso crônico de analgésico. Né? Esses pacientes usavam morfina mesmo. Tinham pacientes que usavam morfina em altas doses. Foram seguidos por 6 meses. Após o implante do concentrado, 23 pacientes que tinham 46 úlceras foram elegidos para avaliação. Não houve complicações relacionadas ao procedimento, nenhum tipo de complicação. A administração do concentrado na lesão foi bem tolerada em todos os pacientes. E em 4 semanas, um mês, 43,9% desses pacientes estavam granulando. Fechamento completo em 39% das úlceras em 3 meses. Quer dizer, úlceras que tinham 30, 40 anos sem fechar, em 3 meses elas estavam fechadas. Fechamento parcial com tecido de granulação ainda observado em 2 pacientes e a média de tempo entre o inicial desbridamento e o completo fechamento de 30,3 dias. Então, fechamento dessas úlceras após 3 meses. Algumas úlceras, 4 de 16, recidivaram em 6 meses. Então é aquela história, né? O paciente tem um problema hematológico, o paciente tem uma deformidade da hemácia. E a gente sabe que a única coisa que vai resolver o problema do paciente é o transplante de medula óssea. É a única forma de você
resolver isso. A localização dessas feridas não interfere na recidiva, e tudo isso avaliado com estatística. 29,2% dessas úlceras cicatrizaram e 70,9% foram refratárias ao tratamento após 6 meses. Isso mostra o seguinte, olha, foi um N pequeno, mas mostra que, mesmo que a gente não tenha um percentual alto de fechamento, foi um trabalho avaliado em todo mundo achou importante esse trabalho, as revistas aceitaram a publicação, foi publicado no British e outras revistas, e da importância da gente fazer o trabalho e mesmo que não seja aquilo que a gente deseja que aconteça, né? Aqui com relação à dor, né? No período de 3 meses o paciente já não tinha mais dor, você vê no gráfico, né? Pré-operatório e pós-operatório. Algumas imagens de lesões menores fechando completamente como uma regeneração em vez de cicatrização, como um tecido que estava sendo regenerado. Esse paciente teve a mesma coisa, foi um sucesso o tratamento dele, e que até hoje eu acompanho alguns pacientes e eles não voltaram a ter feridas, a ter lesões. Outros casos que não cicatrizaram, recidivaram, né? Recidivaram posteriormente. Então, como discussão, baseado na escala analógica visual da dor, observamos significante redução da escala de dor na maioria desses pacientes. Esses pacientes sofrem muito com dor, muito mesmo, de ficar chorando, de não aguentar, de querer às vezes se autodestruir, em função da dor que eles sentem. Alguns trabalhos mostraram também que houve redução de dor após o concentrado de medula óssea, após 3 meses de avaliação, e após a primeira aplicação do concentrado, isso aplicamos uma vez, nós observamos uma redução total da dor. Então, o estudo mostrou o quê? Que o implante é bom para tratar as úlceras, mesmo com N pequeno. Os parâmetros subjetivos e objetivos de cicatrização da úlcera melhoram após a terapia. A eficácia da terapia necessita ter um apropriado grupo controle. Nós utilizamos um grupo controle de fenótipo diferente, e talvez isso também tenha uma interferência no trabalho. E os achados, o que nos estimulam a fazer um grande ensaio clínico randomizado e controlado. Acabou? Está passando. Agradecer o serviço do Hospital de Ortopedia, da Cirurgia Plástica, do Instituto de Ciências da Saúde, que nos apoiaram durante todo esse treinamento. Aqui é o pessoal do Ministério da Saúde, Joyce Aragão, Silma Mello, Ana Margarete, Carmen Solange, que vinham aqui, estavam com a gente, viajamos, como eu falei, para o Brasil inteiro para fazer isso. Fizemos uma cartilha de doença falciforme para o Ministério da Saúde. E o importante é assim, gente, é uma doença mal cuidada, mal avaliada e mal tratada. E nós temos que fazer o quê? Investir no tratamento dessas doenças. Investir, ter tecnologia e fazer com que aconteça. Em função disso, tem um laboratório americano que nos convidou agora, e o nosso hospital foi aceito para fazer um trabalho, um ensaio clínico mundial com o uso de uma droga, o Veloxotor, no tratamento das úlceras de pacientes com úlceras falciformes. E nós fomos eleitos para fazer esse trabalho aqui, está no NEC esse trabalho, e devemos começar isso agora em janeiro, dezembro, janeiro.
Então, é importante que todos saibam, todos conheçam essa patologia, essa doença, que é negligenciada por todos, até pela medicina de um modo geral. O paciente chega na unidade básica de saúde com uma ferida dessa, passa colagenase, vai fazendo curativo com colagenase aí, durante anos e anos e anos e anos, sem saber o porquê. E na maioria das vezes eles nem vão mais lá. Agora, com essas associações, eles estão melhores cuidados. Então, aberto para pergunta. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Valber. Agora temos um momento para discussão. Se tivermos perguntas da plateia. Alguém tem alguma dúvida ou algum comentário que deseje fazer? Acho que dá para ouvir. Eu estou falando, trabalhando, né, nossa prática aqui, trabalhar com não, e eu vou foi misturado. Não entendi. Com relação a... Tem algum apontamento? Sim, tem. Esse trabalho foi patrocinado pelo Ministério da Saúde, tinha verba para isso. Não me lembro o valor, mas não era um valor pequeno. Mas foi uma verba que foi utilizada para viagens, para fazer associações, para divulgar o trabalho, fazer manuais, fazer livros, essa coisa toda. Porque a minha pergunta, porque é o paciente que a gente trata ao longo do tempo, né? Termina que a gente faz tanto investimento com relação à cobertura e que às vezes um tratamento desse é mais barato, se torna mais barato do que esse tratamento com cobertura de outros alimentos a longo prazo. Por isso que eu perguntei. O tratamento com cobertura, com certeza, não vai resolver. Não vai resolver o trabalho. Se for uma úlcera de paciente com doença falciforme, o tratamento com cobertura não vai resolver. Porque a gente viu a fisiopatologia dele, ele tem uma microoclusão vascular, devido à deformidade da hemácia, e o tratamento básico é esse que eu te falei para vocês, transplante de medula óssea. Se a gente continuar deixando as hemácias oxigenando e desoxigenando, fazendo o polímero da hemoglobina S, falsizando as hemácias, elas vão continuar obstruindo os vasos. Vão continuar fechando os vasos. Daí se pensou no uso do óxido nítrico, né? A professora Catarine, o uso do óxido nítrico, que faz vasodilatação. E houve uma melhora em algumas úlceras, em algumas feridas. Mas tudo isso são trabalhos pequenos e ainda que ainda não se tem um estudo grande que possa dizer, não, isso aqui trata. Eu vou fazer esse trabalho é um trabalho pequeno, um trabalho com N pequeno e que nós levamos aí 2 anos desenvolvendo ele, fazendo ele, 2 a 3 anos fazendo ele, mas que precisa ser um trabalho maior. Então, existem algumas discussões. Quando eu converso com o Vitor Fortuna, que é o imunologista lá do ICS, ele fala sempre assim, olha, Valber, a medula óssea, para o paciente que tem úlcera na anemia falciforme, ela não é ideal para você tirar a célula. Talvez a gordura seja melhor, você tenha mais células, mais concentrado de células na gordura e com isso você possa resolver melhor. Então nosso caminho hoje está sendo mais esse. Vamos tirar células da gordura, do tecido adiposo, para ver o desenvolvimento disso. O que pode acontecer, né? Vai durar mais tempo. E tudo isso é genético, né? A gente sabe que é uma mutação do gene. E vamos mudar esse gene, vamos trabalhar nesse gene. Então tem várias linhas de pesquisa e num campo grande para fazer trabalhos e desenvolver isso. E a outra pergunta seria na técnica, com relação à injeção mesmo da medula. É no leite e no tecido adjacente à lesão? Isso, no leite e no tecido adjacente.
porque toda aquela área está comprometida, então a gente quer abrir os vasos daquele local, né? Que as células atuem modificando o local, os vasos. A ideia é essa, modificar a estrutura do vaso daquele local, né? E da hemácia que vem naquele momento. A gente na dermatologia está habituado a lidar com inúmeras doenças que levam à ulceração crônica, dermólise bolhosa, né? Então a gente fica torcendo que esse tipo de terapia tenha cada vez mais sucesso. Então parabéns aí pelo trabalho. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, um momento que pode ajudar muito no desenvolvimento desse estudo, é justamente para você ter um N maior, é necessário fazer um ensaio multicêntrico, né? Então, provavelmente talvez eu esteja ensinando o Padre Nosso ao vigário, mas sem dúvida a aproveitar a rede EBSER, os hospitais universitários vinculados à rede EBSER, e propor um estudo multicêntrico, principalmente nas regiões do Brasil onde a incidência de anemia falciforme é maior, sem dúvida pode ajudar muito na contribuição para que esse dado fique relevante, né? E eu creio que um grupo controle interessante aí, talvez mais apropriado, sejam pacientes com o mesmo fenótipo de anemia falciforme tratados com a terapia convencional, digamos assim. E aí você vai comparar tempo de cicatrização, vai fazer curva de sobrevida, etc., né? Talvez seja o melhor controle para esse tipo de estudo. Obrigado. Obrigado, Paulo, pela pergunta, pela força que você está dando. Você que é um pesquisador daqui do hospital, um dos principais pesquisadores aqui do hospital. Eu acredito que a gente tem uma rede e aproveitar os locais do Brasil que tem mais essa doença e fazer um trabalho, mas é difícil. Mas isso talvez seja muito bom, realmente, a ideia é excelente. Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Eu fiquei só com uma dúvida. Todos os pacientes, além na verdade, eu teria duas perguntas. Além do implante, todos passaram pela enxertia? Não. Só alguns? Só alguns que tinham as feridas muito grandes e que nós desejávamos que resolvesse o fechamento. É como assim, ó, você demora numa úlcera pequena 2 semanas, ou 3 ou 4 para fechar. E numa lesão muito grande, a gente apenas protege. Funciona como um curativo biológico. Uhum. Né? Só aquele enxerto integrar ali já é uma coisa boa. Uhum. E ele não abrir depois de 3 meses é o que a gente espera e o que a gente deseja. Uhum. Mas foi só para adiantar o trabalho e correr nisso. Correr no tempo de cicatrização. E só o fato do controle da dor, eu acho que já é fantástico. Isso aí não tem preço. O paciente, aliviar a dor do paciente, eu acho que não tem preço. Agora, uma outra coisa assim, eu trabalho muito com paciente, quem faz infectologista, pega muito paciente com pé diabético. Então, aquele paciente que tem uma vascularização também ruim, é um paciente que vira e mexe, às vezes a gente precisa do ortopedista e termina por não cicatrizar, por infectar, terminando com amputação, ele perdendo o membro. O senhor vislumbra alguma possibilidade de um transplante de medula nesses pacientes? Que a gente, por exemplo, a gente trabalha muito com, eu já trabalhei com câmara hiperbárica, com boas respostas, curativo a vácuo é fantástico, a gente tem, às vezes, tempo de antibiótico, às vezes necessário prolongado, mas é aquele paciente que, por não ter a vascularização, tem um novo trauma, uma nova porta de entrada, nova infecção, e todo esse processo fica. Não tem a doença de base da anemia falciforme, mas tem uma outra doença que também contribui com a coisa da vascularização. O senhor vislumbra que esse tipo de transplante de medula que os pacientes diabéticos também sejam beneficiados? Olha, não sei. O paciente com diabetes, ele é diferente. A lesão é diferente. É uma lesão da microcirculação também, mas é completamente diferente, né? Tem a parte nervosa que atua ali fortemente naquele tipo de ferida. Então,
é um trabalho, mas não vejo o porquê do transplante. Você falou no transplante de medula, nesses casos. Eu não vejo. Talvez modificando o gene, né? Você pensa nisso, né? É parecido, né? É parecido. Obstrui a microcirculação e você tem que abrir. Só que o outro tem uma causa que obstrui, né? E o diabetes geralmente é um conjunto de fenômenos que ocorrem para essa oclusão. E quando você cuida do paciente com diabetes, ele melhora. Se você tem um tratamento adequado, cuida com tudo, né? Ele melhora a ferida, ele não desenvolve isso. Eu acho que essas lesões do paciente diabético é mais por uma falta de controle na doença, que leva a essas lesões posteriores, a essas comorbidades que vem a adquirir. Mas são trabalhos, é tecnologia e inovação que a gente tem que colocar aqui dentro e fazer com que, Paulo, se estimule a fazer isso aqui dentro do nosso hospital, né? Você, como um grande pesquisador que é daqui, tem laboratórios funcionando para isso. O professor Paulo trabalha muito com leishmaniose, que é outra patologia grave, né? E que hanseníase, E a gente vê que essas patologias estão cada vez mais. No interior está cada vez mais, Paulo. Eu estava conversando com uns médicos meus, amigos meus lá de Jacobina, dizendo que leishmania está um foco lá, né? E hanseníase, eles vêm cada vez mais. Como eu sou supervisor do programa Mais Médicos, então eu falo com todos os médicos, alguns médicos do interior, e eles me falam todo mês, está tendo tantos pacientes de hanseníase e tantos de leishmaniose, e a gente vê cada vez aumentando mais o número dessas doenças. Bom dia, parabéns, professor Valber. Eu sou Flávia, sou infectologista também. Os resultados do trabalho parecem muito impactantes, realmente, né? Apesar do N pequeno. Eu queria fazer duas perguntinhas. Uma em relação a se os cuidados pós-operatórios, né, foram os mesmos para esses pacientes, né, que fizeram parte do estudo. Acredito que sim, né? Não deve ter tido utilização de curativo especial para nenhum deles, não sei, né? E a outra pergunta é se o senhor percebeu diferença nos casos em que houve a recidiva para os casos comparado com os casos em que não houve, já que todos os pacientes eram acometidos pela mesma patologia de base, né? Não sei se o tamanho da úlcera, sabe? Ou sexo, se teve essa análise, quando o senhor fez a análise estatística, né? Obrigada. Não houve curativo especial, curativo normal, para que não houvesse um viés no trabalho também, né? E depois as pessoas falassem isso. Mas o que eu observei foi que as recidivas ocorriam mais naqueles pacientes que não se cuidavam direito, e ocorria isso. Mas é uma coisa para estudar, né? Mas foi uma observação que foi feita, Isso. Bom dia. Queria primeiramente parabenizar, né, o Dr. Valber e a equipe de pesquisa pela realização desse estudo de grande relevância, tendo em vista que a gente percebe a qualidade de vida que esses pacientes receberam.
Realmente é uma população vulnerável, uma população esquecida. Pelo próprio N da pesquisa, a gente vê ali 43, não é isso? Não foi isso? O N 43, isso. Então, como é um número bastante reduzido, como pontuou o outro médico, então, assim, a gente percebe que muitas vezes ele passa desapercebido, né, pelos principais laboratórios, as redes, né, que desenvolvem pesquisas maiores. E parabenizar a equipe de pesquisa e perguntar se houve algo que vocês queriam ter pesquisado, que não conseguiram, um fator limitador do estudo, algo que vocês perceberam assim, poxa, poderíamos ter feito essa parte, mas não conseguimos por algum motivo. 1000 coisas. Quando termina o trabalho, a gente vai ver e diz, pô, podia ter feito isso, podia ter feito outra coisa. Mas tivemos observações importantes, né? Uma das coisas, assim, o paciente que tem lesão óssea, ele tem mais células de medula óssea do que o paciente que só tem úlcera. Ele tem mais células progenitoras da medula óssea do que os pacientes que têm úlcera. Então, isso foi uma das observações importantes tirada desse trabalho, que ninguém tinha falado disso antes, né? Então, sempre tem essas questões, sempre tem o que discutir. Eu acho que cada estudante, cada profissional procurar desenvolver a sua linha de pesquisa e fazer isso aqui dentro, porque a função do nosso hospital é essa, né? É um hospital de pesquisa, principalmente, né? De pesquisa, ensino, e nós devemos aproveitar isso aqui enquanto passamos aqui nesse tempo que estamos aqui dentro. Professor, só gostaria de aproveitar a oportunidade para lembrar que a doença falciforme é uma doença de notificação compulsória. Então a gente pede apoio aí a todo mundo, né, para que realize essa notificação. O NHE agradece. E lembrar que não se notifica o traço falciforme, né? A gente tem recebido algumas notificações de traço falciforme e até hoje, por coincidência em relação a isso, aí peço o apoio de todos nessa notificação. Obrigada. Importante isso. O traço, como não tem muito sintoma, né? Geralmente passa desapercebido. E a importância de você fazer o exame clínico, ver o paciente que pode ter o traço, né? E que notificar para que se saiba realmente tudo sobre essa doença e se possa fazer um trabalho importante. Obrigado. Mais alguma pergunta? Então a gente agradece imensamente a presença de todos, principalmente a professor Valber, que nos presenteou com esse grande conhecimento. Muito obrigado. Solicito que quem não fez a assinatura da lista de presença que o faça. E damos por encerrada essa sessão. Muito obrigada a todos. Muito obrigado.